Boa noite, meus amigos e amigas! Vamos para mais uma live profunda hoje com um tema polêmico para a gente fazer uma unificação do conhecimento. Então, se você gosta de temas profundos, ligado ao despertar, a diversos assuntos como espiritualidade, física quântica, universo, ufologia, um pouquinho de teoria da conspiração, geopolítica, astronomia, o que tudo isso tem a ver com a gente, com o momento atual? Então, fiquem aqui que vocês vão entender um pouquinho mais, onde tudo isso se linka, e principalmente sobre essa palavra apocalipse, que muitos temem, porém tem um sentido totalmente oposto, de revelação. E nós estamos passando por um momento de revelação. Então me confirme aqui se vocês estão escutando bem aí meu áudio, se está claro, se está alto, senão eu ajusto aqui. E boa noite, né, galera? Vários rostinhos conhecidos aqui. Boa noite, Luciana, sempre atenta e ao vivo aqui. Gabriel, um abraço, Gabriel. Amanda, lá de Portugal. A Jéssica, a Mi, Maiara. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Áudio ok, ótimo, maravilha, netinho por aí. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite para vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro estar aqui batendo um papo profundo para a gente conversar de assuntos profundos, alguns temas polêmicos, mas está na hora da gente abrir e ganhar a maturidade espiritual, né? Sair daquele romantismo, entender que o despertar de consciência vai muito além do que a espiritualidade somente. A gente tem que entender e pegar todas as pecinhas de um quebra-cabeça para poder unir e aí sim começar a entender verdadeiramente quem nós somos, onde nós estamos inseridos. E também eu quero falar sobre o momento atual de restrição que a gente está vivendo. Como eu falei para vocês nos stories aí, o Telegram, acho que desde ontem, né, ou hoje de manhã, não sei, foi bloqueado no Brasil. E era onde eu pegava muitas fontes de informação, tinha vários grupos que eu participava lá, e era onde não tinha tanta restrição assim, né? E devido a esse momento, essa revelação, esse apocalipse que estamos vivendo, toda essa galera, né, desse controle, desse sistema, está cada vez mais cortando esses acessos e mantendo somente a mídia tradicional que eles têm controle, para forçar uma narrativa que tem todo um propósito. Então eu peço para vocês que estão assistindo aí, seja ao vivo, seja gravado, principalmente para as pessoas ao vivo aqui, compartilhem, pessoal, essa live, tá? Porque o Instagram não está entregando mais para ninguém quase. As postagens que eu faço, as coisas, antes atingia uma galera, agora de repente começou a diminuir, né? Então, avisos, tudo lá. Então, compartilhem para as pessoas que têm ressonância com esses assuntos, alguém que vocês conversam sobre esses assuntos, sistemas de despertar de consciência, de autoconhecimento, né? Então, ajudem a compartilhar luz, clareza para as pessoas, né? Como eu já disse várias vezes nas lives, eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu não sou dono da verdade. Eu estou na busca como cada um de vocês, né? Eu apenas estou compartilhando o meu conhecimento, muita coisa que eu venho vivenciando, né? E algumas coisas hoje que está clara para mim, evidente. Mas eu quero que sempre vocês tenham o discernimento de vocês, para aí sim vocês, por vocês, verem o que faz sentido, o que ressoa com o coração de vocês, né? Sempre usando também os seus filtros. Então compartilhe aí para mais gente. Quem está assistindo essa live gravada depois, né? Compartilhe para alguém também, compartilhe lá no Stories, enfim, vamos espalhar conhecimento para vocês, certo? Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai bater um papo profundo, né? E cada vez mais profundo eu vou começar a fazer umas lives para vocês aí, principalmente que eu estou recebendo um chamado interior, né? Cada vez mais forte, mais pulsante, que eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar para quem quiser ouvir, né? Então a gente está num momento de polaridade, de separação, onde está juntando, está ficando evidente essas polaridades. Por quê? As pessoas, né, elas vão ser atraídas
por os similares, o que estão na mesma frequência e sintonia. E como a gente está passando por uma transição planetária, nós estamos recebendo luz, muito mais energia de fora do planeta. E aí está agitando esse planeta. E aí isso faz cada vez mais ficar evidente essa separação do joio e do trigo, né, das polarizações. Por isso que está essa guerra que a gente está vivendo aí, principalmente quem acompanha um pouquinho da geopolítica, né? Não só a política do Brasil, mas a política mundial. Está acontecendo muitas coisas, pessoal, muitas coisas. E tudo isso está ligado com essa transição que a gente está passando, com a espiritualidade, com vários temas polêmicos, né? Que os filmes, as séries, as notícias já estão escancarados. Para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvidos de ouvir, está linkando as pecinhas. Então a ideia aqui é a gente juntar, né, eu passar para vocês aí um pouco da minha visão a respeito de tudo isso, para vocês usarem, né, as pecinhas que vocês já têm e veja a pecinha que eu estou passando para vocês se faz sentido. Se não fizer sentido, não descarte de primeira. Guarde ela, deixa ela quietinho. Pode ser que em algum momento essa pecinha que eu estou passando para vocês vá encaixar com alguma outra que você já tem e vai clarear esse mapa, né? Nós estamos caminhando aqui nessa jornada, porque em algum momento todos nós vamos entender o que está por trás desse véu. Muitos de nós vamos conseguir voltar para a nossa verdadeira morada, né? Alguns ainda vão dar mais uma caminhada, mais uma aventura grande, mas a questão é, lembre-se que tudo isso está ligado a uma grande experiência, né? Então, boa noite a todo mundo que está entrando aí novamente, né? Tô vendo que está entrando mais um monte de rostinho conhecido aí. E vamos bater um papo profundo, pessoal. Eu fiz ontem um stories falando um pouquinho do céu, né? Aqui onde eu moro, aqui no interior de São Paulo, o céu está cada vez mais com cores vibrantes e pulsantes, né? Não sei quem está percebendo aí, escreve aí se vocês estão percebendo isso também. No final da tarde, quando vem aquela luz laranjada forte, às vezes um rosa, um roxo, né? Um lilás, um azul totalmente diferente, ou às vezes um colorido que antes a gente nunca tinha visto esse tipo de coisa, né? E o que isso tem a ver, pessoal? Isso tem a ver com a irradiação de luz que nós estamos recebendo aqui. O Sol é como se fosse um portal, né? Ele é um portal de energia que emana energia eletromagnética, na verdade é elétrica. E aí, todo esse campo da Terra, né, que é um magnético aí, um toroide gigantesco, ele entra em ressonância com a energia que vem. Então, essa camada que a gente vê aí, que a gente chama de céu, é como se fosse uma película. E como a gente está recebendo uma variação maior de energia, isso molda as cores, né? Tudo está ficando mais vívido, porque nós estamos recebendo mais energia para elevar a vibração do planeta, né? Que está ligado com a frequência Schumann, que está ligado com a inversão dos polos magnéticos que está acontecendo, alguns movimentos aí nas placas tectônicas, nos vulcões, né? Algumas vulcões entrando em erupção. Então basta vocês olharem a parte geológica, como está mudando, a parte da astronomia também, se vocês pesquisarem, muita coisa, muito movimento no céu, os telescópios aí gigantescos estão captando coisas que nunca captaram antes, né? Até aí já estão dizendo de um novo astro entrante aqui no nosso sistema solar, que já está visível aos olhos, né, dos telescópios, mas não ao olho humano ainda, mas logo logo, capaz que a gente consiga ver a olho nu, dependendo dessas variações que acontecem. Então tudo isso está ligado com o que a gente vai falar aqui e está ligado com o que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil. Por quê? Existe um plano maior, certo? Esse plano maior, ele gerencia essa realidade que a gente está vivendo aqui. E se vocês buscarem a história que nós aprendemos desde criancinhas, qual é a história da humanidade, qual é a história do mundo, qual é a história do universo, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente passou pela família, por religião, por cultura, por crenças, por sociedade, e tudo isso fez-se
uma narrativa na nossa mente desde pequenininho. E essa narrativa, nós acreditamos nela, porque a gente não tinha essa referência, né? Nós nascemos com a mente apagada, vamos dizer assim, né? Como se fosse um pendrive formatado. E esse pendrive, ele foi acumulando energia, né? Informação, e aí essa informação foi baseada no que passaram para você. Só que por trás desse pendrive, a gente tem uma mente maior, né? Que é do nosso verdadeiro eu, que está fora dessa realidade restrita aqui, que conforme a gente vai expandindo a consciência, essa comunicação ela vai abrindo. E aí, por nós, a gente vai questionando, porque algumas coisas que nos falam não faz sentido. Só que como a gente não tem referência, a gente acredita nas autoridades que a gente vem obtendo durante a vida, principalmente na nossa família, nos nossos pais, né, nas autoridades que a gente julga aí, que colocaram para a gente aí como mestres, gurus, padres, pastores, políticos, médicos, historiadores, enfim, tudo isso cria uma narrativa para a gente, né, que a gente está aqui por algum motivo, que cada um fala uma coisa, e aí a gente tem que crescer, tem que ser uma boa pessoa, tem que estudar, que a vida não é fácil, né, que tem o certo, que tem o errado, que tem pecado, que tem que crescer, que o mundo, a gente não pode ser muito bonzinho, ou dependendo de onde você nasceu, tem que ser bonzinho, tem que abaixar a cabeça, tem que ser obediente. Aí você tem que ralar pra caramba, estudar durante anos para construir uma carreira, e depois você tem que arrumar uma pessoa, um relacionamento, aí você tem que casar, aí você tem que ter filho, aí você tem que fazer um monte de coisa, ou seja, um script gigantesco que nos é colocado, só que durante esse caminho para alcançar esse sucesso, né, que nos colocaram, a gente não consegue atingir alguns, e aí a gente se frustra, a gente se culpa, a gente começa a comparar com o amiguinho do lado, com o vizinho, com a grama do outro, e aí a gente starta um monte de sentimento negativo, de incapacidade, de medo, de frustração, e tudo isso faz a gente ficar num looping eterno. E aí todo esse sistema de controle que acaba forçando ainda mais essa prisão, né, faz a gente ficar preso através da escassez, através da dívida, onde tudo aqui, né, é um absurdo, tem uma polaridade gigantesca de riqueza entre as pessoas, e você tem que ralar pra caramba para cada vez mais conquistar algumas coisinhas, e você está cansado muitas vezes de não atingir alguns sucessos, né? Ou de trabalhar tanto, ou de lidar com as adversidades da vida, e você não vê um momento de fuga, de você ter um prazer momentâneo, de fazer uma viagem, né? Muitas pessoas se perdem aí em bebidas, em alcoolismo, em drogas, em prazeres momentâneos, em sexualidade, enfim. Tudo isso, pessoal, é essa prisão, esse sistema que está se colapsando. Então, toda essa narrativa que nos falaram aí desde pequenininho, né, para os nossos pais, para toda a nossa ancestralidade aí, está em ruínas. E o pessoal, né, do topo dessa pirâmide, vamos dizer assim, que já entendeu que essa realidade está desconstruindo e não tem como eles manter, eles estão desesperados. E aí eles estão usando todas as cartadas dele para tentar bloquear e tentar causar mais caos nas pessoas. Por quê? O que nos aprisiona de verdade? Isso aqui, ó. A prisão, ela é mental. A prisão, ela está ligada à nossa vibração de medo. A nossa vibração restrita da nossa mentalidade de quem nós somos. E aí é tanta informação divergente, é tanta coisa para você brigar com o seu vizinho, né? Que o A é melhor que o B, não, que o um está certo, que o outro está errado, que está acontecendo a guerra daqui, que está acontecendo o vírus, sei lá do que, né? Que está acontecendo um flash solar, que vai acontecer um movimento grande aí no planeta. Tudo isso, se você não tiver esse conhecimento, não se abrir para receber a verdadeira mensagem, a verdade, você entra em pânico. Por quê? Nós fomos treinados a ser cordeirinhos, a somente receber das pessoas e acreditar nas autoridades. Só que agora chegou o momento da gente
trocar as referências, tirar a referência externa e buscar a referência interna, porque nós somos uma biblioteca viva, universal. Nós somos um fragmento de algo muito maior que cada vez mais está evidente, né? Então, pessoal, isso é muito sério. Eu quero que vocês se atentem a isso. Muitos de vocês aqui já estudam, né? Já buscam conhecimento, já tem esse discernimento e já está entendendo que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certo, não está batendo, não está fechando. Então, esse discernimento, essa dúvida, esse questionamento é mais que essencial agora para vocês sentirem a verdade dentro de vocês, porque nós estamos sendo sintonizados pela nossa parte maior, pelo nosso eu superior, pela nossa hierarquia que está fora dessa restrição, está vendo de fora, né, esse holograma Terra, esse plano de consciência aqui, porque está chegando num fim de ciclo, onde esse fim de ciclo já aconteceu várias e várias vezes, porque dentro desse universo gigantesco, imenso que a gente vive, tem vários projetos. E esses projetos, ele tem um tempo de início, um tempo de aprendizado, um tempo de fim, para pegar todo esse conhecimento e aí refazer esse projeto. E são vários projetos paralelos, né? Então, pessoal, lá nos stories, vocês me passaram um monte de temas que vocês estão estudando e queria que eu falasse aqui. Eu quero falar de alguns deles e fazer essa intersecção entre esses assuntos, porque está tudo interligado. Eu até anotei alguns aqui, ó. Quando a gente fala de física quântica, quando a gente fala de espiritualidade, de energia, de universo, de transição planetária, teoria da conspiração, toda essa parte de governo oculto que a gente está falando aí, que está cada vez mais evidente, toda essa parte da ufologia, toda essa parte da cosmologia, toda essa parte da alquimia, das sociedades secretas, dos estudos iniciáticos, das religiões, das filosofias, da ciência nova, tudo está interligado. São pecinhas de um grande quebra-cabeça cósmico. E está cada vez mais evidente porque tudo já está sendo revelado, só que em doses homeopáticas ou em camadas. Se vocês olharem as séries, os filmes mais recentes que estão tendo por aí, né, nos canais de streaming, Netflix, Disney, HBO, enfim, todos esses canais aí, quais são os filmes mais em evidência que estão tendo aí? Filmes falando de realidade paralela, falando de multiverso, falando de holografia, né? Falando de magia. Tudo isso, pessoal, é para cada vez mais a gente acoplar um banco de dados de informação para criar uma nova referência. Porque essa realidade que nos contaram, ela é totalmente restrita, não é a verdade. Mentiram muito pra gente, mas muito, muito pra gente. Se vocês buscarem por si só, por isso que eu falo, não acreditem em mim, a informação está aberta. Se vocês buscarem pela verdadeira história da humanidade, vocês vão ver que é totalmente diferente dos livros de história que você aprendeu na escola, que te falaram. Já habitaram aqui nesse planeta muitos seres, muitas civilizações, toda a história, né, oriental, dos Vedas, dos tibetanos, a parte das mitologias. Se vocês buscarem as primeiras civilizações, né, de Lemúria, de Mu, que falam ainda, né, que é uma mitologia, né, Atlântida, tudo isso são civilizações antigas, onde habitaram seres aqui, né, e esses seres já passaram por ciclos onde nós estamos passando agora. Só que tudo isso houve uma invasão, como se tivesse uma interferência, né, de um grupo de seres
E esses seres acabaram se filtrando dentro do projeto Terra original, né, onde tinha um propósito diferente, de escola, onde era uma base de aprendizado, de evolução, e acabou que todo esse projeto inicial do nosso planeta, dos seres que habitam aqui, né, que está ligado a um pouco a parte élfica, a parte xamânica, a toda essas civilizações antigas, né, que se vocês buscarem aí os mundos intraterrenos de Agartha, o mapa de Piri-Reis, né, busquem aí pelas civilizações antigas de Mu, de Lemúria, de Atlântida, que vocês vão ver muita coisa e vocês vão começar a linkar e sentir. Então, lembre-se, pessoal, que nós estamos aqui numa projeção que a gente chama de encarnação, que a nossa essência verdadeira, que veio para cá, já está aqui há muito tempo. E a gente acabou sendo aprisionados dentro de uma grande ilusão, né? E tem todo um propósito para essa prisão. Então, um projeto inicial do nosso planeta, né, que tinha todo um propósito evolucional de consciências, de fractais de almas para outros mundos, outras civilizações, e a gente aprender a lidar com o nosso verdadeiro poder, foi infiltrado. Foi infiltrado, né, por um grupo de seres que tem um propósito um pouco diferente, onde está mais ligado à individualidade, o controle, o poder. E aí esse grupo ele foi se instalando dentro do planeta, onde se você buscar as mitologias, os Vedas, vocês vão ver que teve muitas guerras que falam que eram as guerras dos deuses. Se vocês buscarem no Antigo Testamento, nos Vedas, em todas as filosofias orientais, vocês vão ver muita coisa disso, vão começar a ligar as pecinhas do quebra-cabeça. E toda essa guerra acabou que um grupo acabou vencendo e tomando controle. Então, todos os seres que aqui habitavam acabou ficando preso, como se fosse uma prisão, um laboratório, né? Uma fazenda onde nos é consumida essa energia em outras dimensões, só que essa hierarquia que acabou tomando controle desse planeta acabou criando camadas menores de controle, que a gente chama, né? A gente olha aí aquelas pirâmides do governo oculto. Então, existem camadas e camadas de controle, onde a maioria da população está na base, que alimenta todo esse sistema de controle, né? Nos pilares mais baixos, alimenta todo o ego dessas pessoas, de indústrias, de grupos secretos, né? Que detêm de todo o dinheiro, de todo o poder, de toda a tecnologia para manter e conseguir outros fins, né? Que está ligado até a explorações fora da Terra. E outras coisinhas aí que são mais negativas que não dá para a gente falar aqui. Mas a questão, pessoal, eu quero que vocês interliguem, né? E reflitam sobre toda a tecnologia que a gente já tem, tá? Isso é o que nos é passado. Toda a riqueza das grandes pessoas, se quisessem resolver os problemas da humanidade, das doenças, da desigualdade, da fome, de todo esse caos, já era para ter resolvido faz tempo. Nikola Tesla e diversos outros cientistas já trouxeram a energia livre. A gente paga energia elétrica, é um absurdo. A gente paga água, a gente paga agora até energia solar, né? A gente tem que pagar e estar ligado com a rede elétrica. A gente tem que pagar tudo no mercado. E se você olhar esse consumismo, esse controle, né? Cada vez está piorando a qualidade dos alimentos, a qualidade das coisas que compramos, está aumentando o preço para cada vez mais nos endividar. E aí a gente ficar preso nessa matriz de controle, na dívida, no caos, no pânico. E aí esse controle, através do medo, da insegurança, cada vez se instala mais e mais. Só que muitas pessoas estão entendendo isso, estão começando a questionar. Então por isso que está tendo todo esse trabalho agora, né, dessa cadeia superior aí, desse controle, para a gente abafar o conhecimento.
Por quê? Um grupo está querendo revelar o conhecimento para deixar a população, a humanidade livre e resgatar o seu poder, que já é nosso de direito, né? Que está ligado ao que falaram, somos seres eternos, muitos poderosos, né? Nessa consciência restrita, nesse corpo limitado, né? Que também a gente consegue desenvolver ele também. Basta vocês pesquisarem aí que tem muitos, principalmente lá no Tibete, em lugares mais remotos, né? Esse poder ele é desenvolvido. E tem pessoas, se vocês procurarem aí, isso não é fake, né? Pessoas que já usaram o seu poder para poder levitar, para poder movimentar obstáculos gigantescos, né? Para poder fazer um controle mental, para poder fazer viagens no tempo, enfim, tudo isso, pessoal. Todas essas coisas, esse grupo de cima, essas capacidades que a gente tem por natureza, eles já sabem de tudo isso. Então, todas as pesquisas para desenvolvimento consciencial, tudo isso já é testado há anos e anos e anos. Se vocês pesquisarem a verdade sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, principalmente que tem uma parte da ligação sobre Hitler, que está ligado com os estudos ocultos da teosofia, que está ligado com Helena Blavatsky, que está ligado com Maria Orsic, né, onde foi criado toda essa parte da sociedade Thule, todo o conhecimento e contratos e contatos com seres extras daqui, né? E vocês verem que uma tecnologia foi passada de outros lugares, de outros seres, para alguns grupos de pessoas, né? E aí que se instalaram a guerra. Então, se vocês olharem a história da humanidade, de repente a gente deu um boom tecnológico. A gente deu um boom de consciência. Desde o final do século XIX, quando começaram os primeiros cientistas a entender um pouquinho da física quântica, desse universo eletromagnético, né, de usar a energia livre, tudo isso começou a abrir uma nova visão sobre as buscas. Então, sempre teve muitos estudos iniciáticos, sociedades secretas, né, onde já buscavam tudo isso aí. Então, toda uma parte da teosofia, da maçonaria, de outras sociedades aí que hoje não é oculta, né, porque todo mundo conhece, existe outras sociedades que a gente não tem nenhum nome. Todo esse conhecimento, ele já foi agregado, né, para um uso de poder pessoal. Então, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro poder, eles descobriram que é mental. E através desse conhecimento, que sempre foi ocultado devido à capacidade que um ser tem de querer dominar o outro, principalmente nesse plano de consciência que a gente está vivendo aqui, né? Ele foi ocultado pelos grandes alquimistas aí, né, do passado, que está ligado até um pouquinho às civilizações antigas, que já detinham grande parte desse conhecimento, que está ligado aos maias, aos incas, a toda uma parte do Antigo Egito, né? Enfim, muitas coisas, pessoal. Esse conhecimento ele foi oculto durante muito tempo e passaram-se centenas, milhares de anos e agora chegou num momento onde a hierarquia superior já deu um checkmate, vamos dizer assim, onde, galerinha, está na hora da revelação. Então, foi pressionado de cima para baixo essa revelação para quem estiver preparado absorver esse conhecimento, resgatar a nossa verdadeira identidade, a nossa consciência, e aí sim você começar a desconstruir todas as narrativas falsas da história, né? Desse caminho que nos criaram de prisão para a libertação. Só que do mesmo jeito que tem um grupo querendo nos libertar, tem um grupo querendo nos aprisionar, porque quem detém do poder não vai querer entregar esse poder facilmente. Então eles vão brigar, eles vão guerrear. E o que está acontecendo é uma guerra mental, é uma guerra astral, é uma guerra espiritual que nós aqui nesse plano que a gente chama de físico, estamos sofrendo as consequências disso. E quando você começa a acordar, você começa a sair dessa sintonia, você começa
a não se conectar mais com essas energias, com essa notícia, você começa a tirar essas interações, né? A parar de querer achar que o da direita é melhor que o da esquerda, que o da esquerda é melhor que o da direita, que o negro, que isso e aquilo, e parar de brigar entre a gente para entender que os verdadeiros algozes dessa prisão não aparecem, são ocultos, né? Toda essa galera, esses nomes que a gente conhece aqui, são peões de uma hierarquia maior, onde toda essa hierarquia maior já entendeu esse grande jogo, né? Só que como eles sabem que essa transição é inevitável, que vai acontecer essa revelação, né? Eles estão querendo abarcar o máximo de consciências possíveis para manter na rede neural, no aprisionamento mental, através do medo, através da culpa, através da desinformação, através da devoção. Então, pessoal, principalmente nós que estamos buscando a espiritualidade, a gente tem que começar a ter uma maturidade espiritual, que é isso que está sendo exigido da gente. A gente tem que sair daquele romantismo, achando que é tudo lindo, cor-de-rosa, que vai vir Saint-Germain, Jesus, Buda, os mestres ascensionados, as naves, fazer um resgate, que basta você ficar aqui meditando e fazendo só o seu, né? Você vai ser arrebatado ou vai ser resgatado. Não, pessoal, existe um trabalho interno de despertar, de entender, de ligar as peças, né? Por quê? Nós estamos tendo acesso a uma coisa que poucas pessoas ou poucos momentos da história da humanidade teve. E tudo isso cria uma capacidade muito grande na gente. E quanto mais vocês começarem a linkar essas pecinhas de quebra-cabeça, vocês vão ver o quanto nós fomos enganados. E isso, inicialmente, acaba deixando a gente puto, com raiva, né? Com sentimento de vingança. Só que esse sentimento acaba baixando a nossa vibração, que é isso que esse grupo quer que muitas vezes nós sentimos. Então a gente precisa ter esse discernimento para começar a fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, de que o despertar é consequência desse autoconhecimento que a gente faz, né? E o despertar está ligado à nossa verdadeira libertação para dimensões superiores, para outros níveis de consciência que a gente não tem nem ideia. Só que quanto mais a gente começa a estudar, a ver que o maior segredo que nos esconderam e nos escondem até hoje, e que eles morrem de medo que a gente descubra, é o nosso verdadeiro poder. É o nosso poder de criação, de manifestação, que está ligado à nossa consciência maior, a quem nós somos em essência, onde nós estamos inseridos, da onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Então, pessoal, lembre-se, todos nós que estamos aqui, temporariamente humanos, o piloto desse corpo não é humano. Humano é um avatar temporário que está ligado a uma grande evolução consciencial, universal, cósmica. Então a gente tem que abrir a mente, sair dos dogmas, para conseguir ampliar essa reconexão que vai dar acesso a esse poder. E esse poder, inicialmente a gente veio para treinar ele aqui. Só que conforme a gente teve essa restrição de consciência, a gente acabou entregando o nosso poder para quem está no controle hoje. Então eles usam o nosso poder de cocriação, de manifestação contra nós, através das narrativas. Como que eles fazem isso? Eles fazem nós criarmos a realidade que eles querem que nós experimentemos.
E nós damos esse poder. Imagina que cada um de nós temos o poder de criar realidades. Imagina juntar uma egrégora, uma quantidade, milhares, milhões, bilhares de pessoas, de seres, co-criando a mesma realidade. É isso que está acontecendo hoje. Se 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões de pessoas vibrarem no medo, nós estamos criando uma realidade de medo, de pânico. E aí essa vibração tira a nossa consciência. E aí, vibrando no medo, a gente pede por um salvador externo a nós. E aí a gente faz de tudo para alguém nos tirar daquele medo. E aí eles vêm com uma proposta, onde essa proposta você cada vez mais vai perdendo o seu controle, perdendo o seu poder para esse sistema sempre se manter em pé, né? Então quando a gente fala em eles, né? Esquemas são eles, é um grupo de seres que eu estou falando, que existe toda uma hierarquia, né? E se você olhar a geopolítica, você vai entender parte dessa hierarquia primeira aqui, né? Basta você olhar e entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo, essas guerras entre poder. Por quê? Sempre foi sobre o poder, e para eles deterem o poder, eles precisam separar, polarizar as pessoas e fazer uma brigar contra as outras. Porque grande parte das indústrias, quem é dono dessas indústrias é uma porção mínima da humanidade que está no topo dessa pirâmide, que detém de todo o sistema financeiro, de toda a tecnologia, de todas as empresas que você consome as coisas no mercado, que você paga energia elétrica, que você paga água, que você paga tudo. Então, nós estamos correndo, né, numa grande esteira, alimentando cada vez mais esse sistema, dando a nossa energia, o nosso trabalho, o nosso suor, para cada vez mais, através de uma guerra. Imagina quanto essas empresas que produzem munição e arma ganham, quanto essas empresas farmacêuticas ganham com essas coisas que é soltada nesse mundo, né? Quanto que esses convênios médicos ganham com acidentes e tudo mais, com multa, enfim, se vocês pararem para pensar, as instituições de universidade, de escolas, de ensino, todas elas vêm de uma narrativa, vêm de um conhecimento. Todas as indústrias de filme, de Hollywood, de mainstream que existe, todas elas reportam para o mesmo lugar. Quando vocês começam a entender que tudo isso, né, são braços de uma grande mente, de um grande coletivo de mentes, você percebe o quanto controlado nós estamos. E aí, para sair desse controle, não existe outro caminho a não ser para dentro, porque dentro de você está a resposta, onde você resgata esse poder, valida esse poder, se é real, e aí você começa a desconectar das interações que trazem essa frequência baixa, onde você dá o seu poder ao próximo, a uma autoridade, a uma referência, a alguém que está vendendo uma narrativa, e se blindando, saindo dessa frequência, você volta para a única referência verdadeira, que é você. E aí você começa a manifestar, a ser um co-criador consciente da sua realidade. Só que para isso você precisa desconstruir uma realidade falsa que você está vivendo há muito tempo para construir uma nova realidade na sua vida. E essa nova realidade está ligada com as verdades que você acredita. Toda verdade que você acredita cria a realidade que você experimenta. A verdade para você é a ilusão que te venderam ou que você comprou. Só que o que está acontecendo agora, toda essa realidade que nos venderam durante muito tempo, todas essas narrativas está caindo. Tudo que sustenta esse grande sistema de controle está em ruínas, porque criou-se uma bolha, principalmente uma bolha financeira.
Esse ano de 2023, desde o ano passado eu comentei que ia ser para os fortes, né? Uma das chacoalhadas grandes que estamos prestes a viver e que eu de verdade acredito muito que ainda vai acontecer esse ano de 2023 é uma crise financeira global. Basta vocês olharem o que está acontecendo com o dólar, com os Estados Unidos, com a Europa, com essa guerra que está acontecendo da Rússia e Ucrânia, né? Todas essas narrativas que estão tendo entre a ONU, toda essa parte geopolítica, e vocês vão entender grande parte desse quebra-cabeça. Então essa realidade, a sociedade, muito das religiões vão cair por terra, porque cada vez mais as pessoas vão se conectar com uma realidade que é totalmente oposta à realidade que nos venderam. E quando a gente tem acesso a essas coisas, né, que já está aberta, pessoal, já está aberta, por isso que eu falo, não acredita em mim, vocês vão começar a colocar tudo em xeque. Por isso que eu falo para vocês questionarem, né? A Fabiana já está em crise financeira, sim. Para sair desse sistema, pessoal, a saída é a gente resgatar a consciência. Por quê? Em primeiro lugar, a gente entender que tudo isso aqui é temporário. A única certeza que a gente tem é que nós iremos ficar velhinhos e vamos morrer em algum dia. Ou através de um acidente, ou através de um infarto, ou através de qualquer coisa natural que pode acontecer, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse corpinho aqui, aquele reflexo que você olha no espelho todo dia, que você chama de você, não é você, em essência. Nossa, é como se tivesse dois eus. O falso eu e o verdadeiro eu. O falso eu é temporário. Ele faz parte, ele é um personagem temporário do seu verdadeiro eu. Só que nós acreditamos que somos esse personagem e vivemos os dramas desse personagem. Os papéis que esse personagem vive atuando nesse grande palco da vida. Só que são papéis. Quando você se permite, se abre, você para de se identificar com esse personagem, entende que ele é temporário e transitório e resgata a sua consciência. Quanto mais você se aprofunda, você vai resgatando literalmente quem é você. Existe uma mente maior, que é a nossa verdadeira mente, que está fora dessa restrição. E essa mente está dando comandos, está sintonizando, está sincronizando a gente. Só que nós, baixando a nossa vibração, nós não permitimos que ela entre. Quanto mais nós expandimos a consciência, nós elevamos a vibração. E aí a gente abre a nossa conexão neural para essa mente superior acoplar na gente. E aí você não sintoniza mais no caos, porque você entende essa grande ilusão, esse grande holograma que nós estamos vivendo. Só que existe um aprisionamento mental, né? Vai ficar gravada essa live sim, tá bom, pessoal? Então fiquem tranquilos aí se vocês precisarem sair, que depois vocês assistam aí. Então, pessoal, tudo isso é muito sério, né? Só que são assuntos que são muitos temas para a gente falar. E desde que eu montei meus canais na internet, né, que eu comecei a criar essas redes sociais, tudo isso para falar isso, eu já venho falando de algumas coisas, só que devagar. Só que desde o ano passado para cá, eu sinto esse chamado de cada vez mais falar mais, para vocês linkarem esse quebra-cabeça. Que em primeiro lugar é fazer um equilíbrio mental e emocional, porque se nós tivermos acesso a muitas das verdades que nos esconderam e escondem até hoje, nós acabamos surtando. Porque é tão discrepante da realidade que nos venderam, que nós acreditamos até hoje, com a verdadeira realidade que nos escondem. Isso dá um choque consciencial, né? E a gente acaba perdendo as referências. Então tem que ser, muitas vezes, em dose homeopática. Quanto mais você caminha, mais vai aparecendo, mais vai chegando a informação para você, né? Para isso que eu montei o Portal dos Despertos, onde eu estou sabendo que essa restrição, né, essa censura nas redes sociais já está vindo há um tempo. Eu acompanho muita coisa disso. Então, eu pensando e me precavendo com isso, né? Como hoje o Telegram já foi banido aqui no Brasil, não sei nem quando vai voltar, se vai voltar,
que é onde tinha muita informação boa, cada vez mais a gente está sendo monitorado por inteligências artificiais aqui nessa rede social, nas redes sociais vizinhas, concorrentes, que no fundo é tudo do mesmo dono, do mesmo grupo. Então, pessoal, a gente tem que tentar sair de lado. Então, esses conteúdos mais profundos, que eu não consigo falar aqui para vocês, muitos deles mais abertamente, eu vou passar tudo lá no Portal dos Espertos para você, né? Que eu fiz o lançamento dele em fevereiro. E fiquem até o final dessa live, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Porque eu estou mudando a maneira de fazer, né? A gente fez lá o portal, só que devido à plataforma que eu contratei lá, a empresa que faz a estruturação dessa plataforma, ela começou a ter muito problema, né? De acesso, de pessoas, né? De integração com outras ferramentas, enfim, toda uma parte mais técnica que acabou dando uns problemas para eu escalar essa ferramenta. Então eu precisei pisar no freio, precisei parar, e agora eu estou vendo uma nova ferramenta para poder colocar uma estrutura mais profissional, mais parruda, vamos dizer assim, para poder chegar a mais gente, porque todo o conteúdo que eu for passar, eu quero deixar disponível lá. Eu vou passar muitas coisas nas redes sociais ainda, até enquanto for permitido, né? Mas a partir do momento que for restrito, eu vou ter que jogar tudo para lá, né? Então tem o nível 3 lá do portal, que eu já gravei muita coisa, e a partir do momento que eu fizer essa migração, eu vou colocar lá, tá? Então, bom, aproveitando o assunto aí, deixa eu falar já para vocês, né? E depois a gente continua com esses assuntos aqui, que eu tinha alguns recadinhos para passar para vocês aí. Em primeiro lugar, pessoal, antes de eu falar dos recados aí, faz sentido as coisas que eu estou falando para vocês? Vocês estão conseguindo entender isso? Ou vocês estão achando que, Luiz, tem umas coisas que você está falando aí que não faz sentido, cara? Não está batendo, né? Porque muitas vezes nós somos olhados perante a grande maioria das pessoas como loucos. Porque nós é totalmente oposto ao padrão. Nós decidimos quebrar o padrão, quebrar o normal. E é isso que vai nos libertar, né? Então, pessoal, entenda que todos nós aqui, ó, sim, 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 maravilha, né? E é isso que cria essa conexão. Por quê? Quando eu comecei a estudar tudo isso aí, eu achei de verdade que eu estava ficando louco. Falei assim, agora eu pirei de vez. Por quê? Quando eu comecei a ter acesso a algumas informações, né, a confrontar minhas crenças, eu entrei em choque, em colapso com as minhas crenças internas de tudo que eu tinha aprendido. Isso dá um choque psicológico na gente. Não é fácil. Eu entendo vocês, né? Porque eu passei e ainda passo por algumas coisas que a gente tem que ter um psicológico, um emocional muito estruturado para saber lidar. Só que esse é um processo de despertar, que são níveis, camadas, como se fosse uma grande cebola, que conforme você ultrapassa uma camada, tem uma abaixo, e outra abaixo, até você chegar no centro, que é o seu núcleo, né, de informação. Então, dá uma pirada mesmo, pessoal. O negócio não é simples. Por isso que tudo está colocando em doses homeopáticas, né? Só que cada vez mais a informação está sendo jogada. Só que o problema agora é a guerra de narrativas que estamos vivendo e que acaba confundindo ainda mais. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as interações que a gente tem, com os canais que a gente consome, com as pessoas que a gente julga uma autoridade pra gente, né? E desconectar dessa energia do caos. E é uma luta, pessoal. É uma luta, é uma travessia que nós estamos passando para chegar no outro lado. Que esse outro lado, depois do caos, eu posso afirmar para vocês que chega a paz. Só que para você chegar do outro lado, no sol, na tranquilidade, a gente está passando por uma tempestade, né? Só que essa tempestade é inevitável, ela está vindo. Só que uma hora essa tempestade ela vai parar de chover, ela vai parar de relâmpago, ela vai sumir aquelas nuvens escuras para abrir o céu e vir o sol de novo. Então aguentem firme. E é por isso que lá no portal eu quero passar ferramentas, conhecimento, fontes que eu estudei, referências que eu estudei para vocês montarem o quebra-cabeça de vocês. Porque eu quero que vocês despertem o mestre interior de vocês. Parem de ser devocionais.
a qualquer pessoa que seja, pessoal. Seja devocional a você. É por isso que muitas vezes as religiões, né, acabam deturpando um pouco, porque o verdadeiro propósito e da palavra religião, né, que é religar a sua essência, religar a divindade que existe dentro de você, não fora. Quando as pessoas falam que você depende de um mestre, de um guru, né, de um ser mais evoluído, para através dele você chegar em algo mais elevado, fuja. O algo elevado está dentro de vocês. Jesus foi um ser muito elevado que veio aqui trazer uma mensagem muito nobre, porém foi deturpada a imagem dele, foi deturpada muito do que ele falou e tem muita coisa ainda que está fidedigna. Então, quando vocês perceberem que tem algo devocional, algo externo a você, desconfiem. Faça essa pergunta para você. É esse o caminho? Sinta, pessoal. A gente está na hora de sentir, de usar o nosso discernimento, né? Jesus já disse, vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Na casa de meu pai há muitas moradas. E tem muita coisa, se vocês buscarem os evangelhos apócrifos, né, que foi tirado da Bíblia pelos concílios, se vocês buscarem os outros documentos ocultos do Mar Morto, da Suméria Antiga, né, do que as pessoas falaram de mitologia, do Ocidente, tanta coisa boa que tem, e vocês linkem, não acreditem numa verdade, numa única religião, num único livro que dizem sagrado, né? Se vocês olharem, né, pesquisem outras fontes e interliguem, usem o discernimento, pessoal. Pessoal, eu quero falar para vocês um pouquinho aqui, né, e depois voltar nesse assunto aqui, tá? Fiquem aí, não saiam não. Que, em primeiro lugar, semana que vem eu vou fazer, né, uma imersão totalmente gratuita lá no YouTube para a gente falar de cocriação. Né? Eu quero fazer uma imersão para eu poder passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi, das ferramentas que eu uso na minha vida, né? Que me possibilitou mudar muito da minha mentalidade, para eu entender essa manipulação da energia, para a gente entender e resgatar o meu poder de co-criador, porque nós somos co-criadores, né? Esse poder de criação ele é real, que está ligado à magia, está ligado à alquimia, que é muito do que deturparam na nossa vida, que é o que Jesus fazia, né? A cura entre as pessoas doentes, né? E outros milagres que a gente chama de milagre porque a gente não tem esse conhecimento. E quando Jesus disse, né? Onde foi lá uma moça que encostou nele e teve a cura dela, e Jesus falou: não foi eu que te curei, a sua fé em mim que te curou. Então a fé da pessoa, o fato dela acreditar, ela está usando o poder dela. Nós temos o poder de nos curar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, celularmente. Nós temos o poder de ajudar, de manipular essa energia que está ligada à física quântica, né? Toda essa parte de religião, até o espiritismo, né? Se você buscar o espiritismo, se você buscar toda a parte da Umbanda, do Candomblé, de várias religiões aí, né, que a gente chama, e muitas delas tem muita coisa muito boa, pessoal. Só que praticamente todas foram infiltradas e deturparam um pouco e criou esse lance mais devocional. E é isso que a gente precisa quebrar um pouquinho, essa parte mais dogmática, devocional. Enquanto a gente é devoto a um livro, a um ser, a um mestre externo, a gente acaba entregando o nosso poder. Porque a verdadeira liberdade está dentro da gente. E isso está ligado à criação. À criação desse mundo, dessa realidade, né? Porque existe uma mente maior que criou esse plano de consciência e se fragmentou em nós. Muitos de nós somos parte desse ser maior, que quanto mais a gente resgata a nossa consciência, a gente volta para a fonte,
Por isso que o caminho é para dentro. A chave abre por dentro, não por fora. Então quebrem esses dogmas devocionais. Não é fácil, pessoal. Porque a gente aprendeu, a gente está aqui em encarnações e encarnações, sempre tomando uma lavagem cerebral, né? Então isso conflita diretamente. Mas não deixe a mente sabotadora de vocês ditarem o que é certo e o que é errado, porque o certo e errado é somente um ponto de vista. Nós acreditamos e vivemos na narrativa que o falso eu, o personagem, acredita. A realidade que nós criamos é a ilusão que nós acreditamos. Então, é isso, pessoal, que o autoconhecimento quebra isso, porque você para de ficar na teoria e vai para a prática, e começa a sentir, começa a vivenciar. E aí todos esses temas que eu falei para vocês lá, de energia, de física quântica, de espiritualidade, de metaverso, de realidade paralela, de holograma, de multiverso, tudo isso, de ufologia, de seres extras, de seres intras, tudo está interligado. Olha a vastidão que é esse universo, estrelas, sistemas solares, tudo isso, pessoal, são seres, consciências. Nós vivemos dentro de uma grande consciência maior. E essa consciência maior é uma parte de uma consciência maior ainda, né? É como se fosse uma realidade dentro da outra. Que quando você sai dessa realidade limitada, você acessa o próximo nível. E o próximo nível, e o próximo nível. E você sai dessa restrição consciencial. E é isso que esse governo, que esse sistema não quer que nós saiam. Porque eles já acessaram uma realidade acima da nossa. E se nós sairmos dessa realidade que está abaixo deles, nós não alimentamos esse controle. Então por isso que eles falam ser mais poderosos. Só que nós temos um poder imenso. Não ache que um grande mestre é mais poderoso que você. Você tem o mesmo poder que ele, só não sabe utilizar ainda, né? Então tudo isso está ligado ao despertar. Todos os sistemas estão dentro do portal dos espertos. Estão grande parte, mas eu vou colocar e continuar colocando muita coisa, tá? Então, pessoal, a partir de amanhã eu vou fechar as inscrições do portal, né? Então, todo mundo que já entrou no portal vai permanecer com os acessos, vai permanecer com os conteúdos normalmente, nada vai mudar, só que eu vou fechar as inscrições para novos alunos. Por quê? Eu vou migrar a ferramenta que sustenta o portal. Hoje o portal ele é uma ferramenta totalmente apartada, né? Onde eu faço a hospedagem dos vídeos, dos áudios em plataformas distintas para a gente justamente não ter esse controle, essa censura, ou pelo menos diminuir isso, né? Porque no fundo sempre vai ter uma censura ou outra. Mas enfim, eu pago uma plataforma particular e o portal, né, é uma camada de gerenciamento. Só que a ferramenta que eu uso hoje do portal, ela está dando muito problema de acesso. Tem pessoas que entram no portal e aí não chega o e-mail para ela perde o acesso do nada, e pessoas que não pagam lá a mensalidade continuam com acesso. Então a gente está com muito problema operacional lá do sistema atual, por isso que eu não coloquei o nível 3 lá ainda, onde eu já gravei muita coisa e eu quero colocar lá, só que do jeito que tá dando muito problema, que tá onerando a minha equipe, onerando eu, né? Então a gente decidiu aqui, eu e o pessoal que trabalha junto comigo, que a gente vai para uma nova plataforma. Essa plataforma ela é muito parecida, ela é até melhor que essa plataforma atual, ela é até mais rápida, tem uns recursos a mais. Então, para a gente fazer essa migração de ferramenta, de subir os vídeos numa outra plataforma, de organizar, de mudar todo esse sistema, ele vai demorar aí pelo menos um mês, né? Que é trabalhoso, é um trabalho muito de formiguinha. Então, eu queria falar para vocês, né, oficializando aqui, que eu vou encerrar as inscrições do portal, né, entre hoje e amanhã, praticamente amanhã, porque hoje já é 9 horas da noite. E aí, todas as pessoas que já são alunos, nada muda, tá? Então, fiquem tranquilos que para vocês nada vai mudar. Então, novos alunos vão entrar somente na nova plataforma. Então, a gente vai fazer todo um trabalho técnico de migração de plataforma para uma plataforma mais profissional, né, onde ela até é mais cara aqui para a gente, mas
ela vai atender muito melhor. E aí, nessa nova plataforma, eu já vou começar a liberar todos os conteúdos já gravados, do nível 3. Então, eu vou fazer uma migração de todos os alunos, né? Vocês, alunos, vão receber e-mails, WhatsApp da minha equipe, de mim aí, para fazer essa migração. E a gente, uma vez que tiver com toda a nova plataforma, o novo portal validado, homologado, os alunos atuais já utilizando ela, tudo certinho, aí sim eu libero ela novamente, né? A gente divulga lá certinho, eu vou fazer até um evento para isso, para a gente abrir todos os níveis. E aí sim, tudo que eu estou falando aqui, todo o material que eu tenho, muita coisa aqui, eu vou começar a liberar lá, né? De referências que eu tenho, de documentos ocultos, né? Vai ter uma área lá que vai ser o proibidão, que vai ser a área 51 lá, só de materiais que você não acha em qualquer lugar, né? Que eu tinha desses grupos de estudos aí do Telegram, de outros grupos pagos que eu tenho. E a ideia é que a gente crie um grupo de estudos avançado, né? De espiritualidade, enfim, um grupo avançado de estudos de despertar da consciência, onde vai ser somente depois do último nível. Então, pessoal, aguardem que provavelmente aí no próximo mês, né, talvez no comecinho de junho, vocês vão ser avisados, né, da novo evento que a gente vai fazer para abrir as inscrições do novo portal. Todos os alunos atuais fiquem tranquilos que nada vai mudar para vocês. Vocês vão ser migrados para uma nova plataforma, vão ser avisados, orientados. Somente não vamos permitir alunos entrando novos porque estamos com esse problema, né? E está dando muita dor de cabeça para a gente. Então fiquem tranquilos, revejam tudo, aproveitem o portal lá, tá? Para vocês que tem muita coisa legal e muita coisa por vir ainda. Então esse era um recado que eu queria dar. Outro recado, pessoal, que semana que vem eu quero fazer um evento, né? Que é uma imersão que eu quero fazer em 2 dias. Lá no YouTube, que eu vou fazer aberto para vocês, que eu vou separar em parte 1 e parte 2. Estou vendo se eu faço aí na quarta-feira e quinta-feira, né? Que eu vou divulgar aqui para vocês ainda, fiquem sossegados. Então, eu vou pegar materiais e técnicas para ajudar vocês a acelerarem esse caminho de ser um co-criador consciente, pessoal. Para vocês saírem dessa restrição, manifestarem uma vida de prosperidade de vocês, de equilíbrio mental, emocional, melhorar o relacionamento da vida de vocês, melhorar esse amor próprio que tem, né? E mudarem a realidade de vocês. Muita gente trava nisso, né? Eu travei durante muito tempo e eu fui juntando as pecinhas de cabeça e hoje eu tenho ferramentas para ajudar vocês. Eu quero de fato ajudar vocês, né? Só que não dá para pegar na mão de cada um. Então eu vou passar, né, de uma maneira que vocês vão ter que trabalhar por si só. E aí cada um, né, vai utilizando essas ferramentas da forma que conseguir. E aí lá no portal eu vou ter a possibilidade de pegar um pouquinho mais na mão de vocês, né? Mas eu quero passar o conhecimento que muitos de vocês já têm essa maturidade para usar por si só, para trabalhar, né, por como que fala? Que são pessoas mais autodidatas, né? Que, se eu der o conhecimento para essa pessoa sabe se virar. Eu sou uma pessoa muito autodidata, né? Eu já comprei vários cursos, já passei por vários treinamentos, mas eu gosto de pesquisar por mim, eu gosto de testar por mim, né? Então basta eu ir atrás de materiais que eu sei me virar. Então tem muitas pessoas que são assim. Então, pessoal, aguardem aí, que eu vou começar a divulgar aí a partir da semana que vem, né? Entre quarta e quinta-feira, provavelmente a gente vai fazer um evento lá no YouTube aberto, tá? Que eu vou deixar ele durante um tempo só, depois eu vou tirar, porque algumas informações lá, eu quero jogar ele depois lá no portal. Então ele vai ser temporário. Quem aproveitar, aproveitou. E depois, quem não conseguir aproveitar, vai ter que pagar e vai entrar lá no portal, tá? Então, aproveitem essa oportunidade. Então, são esses 2 recados que eu queria falar. As vagas do portal vai ser encerrado, porque a gente vai fazer uma migração de plataforma, uma migração técnica. Todos os alunos atuais fiquem despreocupados, né? Se vocês que já estão pagando a mensalidade lá, vai continuar normal os acessos com conhecimentos na plataforma antiga. E quando a gente terminar de fazer a migração de todo o conteúdo para a nova plataforma, a gente vai começar a migrar vocês, alunos. E uma vez que migrar todos os alunos, a gente testar, validar que está tudo certinho, aí sim a gente vai abrir para novos alunos, tá?
E aí, em paralelo a isso, nesse meio tempo, eu quero dar um conhecimento para quem não é aluno ainda, né, poder ajudar vocês a criar uma nova realidade, a manifestar e se tornarem co-criadores conscientes. Que um dos níveis lá do portal é esse, que é o nível 2. Deixar você se tornar um co-criador. E aí que entra, né, nessa continuação da live de hoje, que está ligado ao Apocalipse, que no fundo, Apocalipse é revelação. E essa revelação traz o conhecimento para você se tornar um co-criador consciente. Quando a gente começa a ligar as peças, pessoais, vocês vão ver que tudo é mais simples do que a gente imagina. Só que para ficar simples, a gente precisa primeiro deixar complexo. A gente vai estudar um monte de coisa, a gente vai começar a ligar as peças de quebra-cabeça e depois você vai começar a unificar esse conhecimento. E todo esse monte de quebra-cabeça que está ligado às coisas que eu falei para vocês aí, da ufologia, da espiritualidade, das religiões, da verdadeira história da humanidade, do porquê que existe esse sistema de controle, por que existem essas dimensões superiores, por que Jesus veio para cá, por que Buda veio para cá, por que grandes mestres veio para cá. Tudo está ligado à cocriação. Nós estamos numa simulação consciencial para aprendermos a lidar com o nosso poder, nosso real poder. E esse real poder, quanto mais a gente ganha esse conhecimento, a gente resgata isso, que está ligado a você voltar para níveis superiores da sua consciência, que está ligado com os fractais de alma. Quando você começa a estudar sobre as mônadas, as supramônadas, os fractais de alma, né? A projeção da nossa consciência maior em mundos de terceira dimensões, e aí isso dá a possibilidade de você experimentar realidades paralelas, ganhar conhecimento através das experiências. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, pessoal, que a gente chama de apocalipse, que essas guerras, esse caos dentro da nossa família, com as pessoas, no trabalho, no fim de tudo isso, é somente para a gente ganhar experiência, ganhar sabedoria. E quando a experiência, ou melhor, quando o conhecimento toma consciência da experiência que ele está imerso, ele está apto a sair dessa experiência e retornar para um nível superior, que é da onde todos nós viemos. Todos nós que está aqui, vivos, encarnados, viemos de dimensões superiores. Porque o Projeto Terra, ele teve um propósito de aprendizado. Só que, como eu falei para vocês anteriormente, ele foi infiltrado. E aí esse propósito ele meio que se perdeu. Acabou virando uma prisão. O que era uma escola inicialmente, o que era um palco de experiências, acabou virando uma prisão consciencial, um laboratório e uma fazenda. E aí, irmãos cósmicos, partes superiores da nossa consciência, vieram aqui em missão, estão aqui em missão para nos resgatarmos. Muitos de nossos grandes irmãos estelares acabaram se perdendo aqui, se prendendo aqui. Então nós, durante os últimos milênios, grandes porções de partes mais elevadas nossas vieram aqui em resgates, acabaram se perdendo e acabaram se aprisionando, e agora está chegando um grupo de consciências mais sábias para nos resgatarem. Grande parte de nós somos missionários. Viemos aqui com um propósito de resgate, de experiência. Só que o portal,
a porta para a saída, ela foi aberta. E esse outro grupo que não quer deixar e permitir que nós saiamos, eles estão em caos, em pânico, para mantermos nós aprisionados. Pessoal, quando vocês se derem conta da oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse plano de consciência, vocês vão ser muito gratos, porque todos nós somos privilegiados por estar vivenciando esse momento na humanidade, esse momento de fim de ciclo planetário, que na verdade não é nem planetário, ele está ligado a todo um quadrante, né, galáctico aí, né, da nossa galáxia, de vários sistemas solares, vários mundos parecidos com a Terra, de terceiras dimensões, que grande parte do universo, dos seres que habitam as esferas superiores dimensionais, vieram para cá para observarem, para aprenderem. Porque do jeito que esse ciclo, que esse fim de ciclo vai ser finalizado, nunca foi finalizado, com nível de polaridade. Então as pessoas, os seres, as consciências mais elevadas que estão aqui, muitas delas nos ajudando a voltarmos para dimensões elevadas, muitas delas estão somente observando como será esse fechamento de ciclo. Grande parte das pessoas, a grande maioria, não vai entender nada do que vai acontecer e vai continuar em mundos de terceiras dimensões e continua nesse projeto evolucional, e nós que estamos aqui falando desse assunto, gastando nosso tempo, nossa energia, estudando, aprendendo, nos trabalhando, nós somos fortes candidatos a voltarmos para moradas elevadas, sem essa restrição consciencial, para resgatarmos o nosso verdadeiro eu. Então, pessoal, aproveitem. Nunca foi tão necessário a expansão de consciência, o autoconhecimento, porque o despertar é consequência de tudo isso. O despertar é a consequência do trabalho interior que nós fazemos, de sair da ilusão desse sistema, sair dessa restrição consciencial. E só quem pode fazer isso é cada um de nós. Não tem como ninguém forçar ninguém a expandir a consciência. Você tem que fazer o seu movimento. Você pode usar o conhecimento, a gente ajuda, né? Mas cada um vai seguir o seu caminho. A Patrícia está perguntando aqui, o ego seria um implante ou uma experiência? O ego, ele é um personagem temporário para vivermos um grande teatro, para vivermos uma grande experiência, né? A nossa parte mais elevada, sem essa restrição, que já viveu várias experiências em outros mundos, outras dimensões, veio aqui, é como se tivesse se matriculado aqui no planeta, né? E aí, para essa matrícula, imagina o seguinte, para ficar mais fácil essa metáfora, né? Lógico que não é assim, mas só para ficar mais fácil. Quem já assistiu o filme Avatar, né? Quem já assistiu o filme Avatar, ou já assistiu o filme Matrix, né? Que você tá num sistema lá de criogenia, você entra dentro de um tubo e a sua mente, ela é ligada numa rede neural de um outro corpo fora de você. Vamos falar que tudo isso é como se fosse a reencarnação, né? Que nós estamos num projeto Avatar e para aquele Avatar viver naquela história, naquele mundo, ele precisa do que a gente chama de ego. Ele precisa do que a gente chama de personagem, né? Da personalidade. Então o ego, ele é uma parte de nós temporária ligada às personalidades para vivermos uma história fictícia que vai nos dar experiência, conhecimento, e aí toda essa informação, essa experiência, a gente leva para a nossa mente que está dormindo, num sistema de holografia, num sistema de criogenia, num sistema de suspensão neural. E quando você ilumina, expande, é como você acordasse o corpo, a mente que está fora desse plano de consciência.
Por isso que esses filmes de ficção, entre aspas, né, é importante para a gente começar a ter referências diferentes. Então, pessoal, o ego não é mal, a gente não tem que matar o ego. O ego faz parte do seu eu superior, né? Não tem como você matar, você tem que acoplar o ego. Na verdade, a sua consciência maior, em algum momento, ela vai absorver o conhecimento do ego. O ego não morre. O ego, ele é só uma partezinha de você. Mas o ego não é você. Você, em essência, não é o seu ego. Então, esse é o conflito maior, que é difícil a gente entender. Do falso eu, que está ligado ao ego, ao personagem, essa mente programada, com o verdadeiro eu, que é, vamos chamar de eu cósmico, né? O eu que habita em moradas superiores. Esse eu, em algum momento, ele se matriculou no Projeto Terra, deitou em algum lugar, metáfora, tá bom, pessoal? E se projetou no corpo biológico. E esse corpo biológico, ele está inserido num plano de consciência holográfico, ilusório, restrito para viver uma experiência de dualidade, de conflitos, de confrontos, para você experimentar algo novo, que muitas vezes a gente nunca experimentou. A gente, que eu digo, a nossa consciência, tá? Então, pessoal, é confuso, é complexo, mas exerçam o discernimento. Por isso que eu recomendo, já recomendei até nos meus stories lá, nos destaques, alguns filmes, porque esses filmes, pessoal, assistam ele não com a historinha do filme, mas de mente aberta, porque eles são fragmentos de uma verdade oculta, tá? Eu até anotei aqui alguns filmes que eu já deixei lá, ó. Matrix, que vocês precisam assistir, quem não assistiu, e se vocês já assistiram há muito tempo, assistam de novo, que vocês vão ter um outro sentido. Um filme que foi feito na época mais ou menos do Matrix, só que ele foi meio ofuscado, que é 13º Andar, que ele fala de projeções dentro de projeções, né? Um filme também muito legal que é Inception, do Leonardo DiCaprio, né? Então esses 3 filmes falam muito de projeções, de holografias, que está ligado ao processo reencarnatório que a gente vive aqui, tá? Por isso que vocês têm que sair do dogma religioso, muito dogmático, muito romântico, e não é bem assim. O buraco é muito mais embaixo, por isso que você tem que linkar a ciência, a física quântica com a espiritualidade, né? Para vocês saírem dos dogmas, saírem dessa mente pequena, entender que a espiritualidade, ela é tecnológica. A espiritualidade tem uma tecnologia muito mais avançada do que a gente está imaginando. Tudo isso que a gente está vivendo aqui é uma grande holografia tecnológica mesmo, de tecnologia. Que eu estou falando com vocês aqui, né? Então, pessoal, abram a mente de vocês. Assistam também, ó, além dos 3 filmes que eu falei, ó, Matrix, 13º Andar, Inception. Assistam O Destino de Júpiter, que está ligado a um fim de ciclo, né? Tem outro filme legal também que fala lá desses mundos paralelos, né? John Carter Entre Dois Mundos, né? Que é muito legal também. E aí tem várias séries muito maravilhosas, né? Que uma delas também que dá uma pirada na cabeça, né? Mas principalmente essa última que lançaram, acho que no ano passado, que finalizaram a série, que é Westworld. Meu, muito legal. Uma série que deu uma explosão na minha cabeça, que eu terminei de assistir no ano passado também, que é 1899, Dark, e as séries clássicas, né, da Marvel, a parte Star Wars, que é Star Wars e Star Trek, pessoal, é como se fosse o passado da história da humanidade e o futuro da história da humanidade. Se vocês linkarem e enxergarem isso, lembre-se, pessoal, como já dizia Hermes Trismegistus, como é em cima é embaixo, como é embaixo é em cima. Do mesmo jeito que nós vivenciamos guerras e conflitos, uma camada acima também tem guerras, tem conflitos, guerras de mundos. Quando a gente vai lá nos Vedas, né, nas escrituras sagradas do Oriente, lá que tem guerras entre Vishnu, Shiva, Brahma, aquelas guerras dos deuses. O que é isso, pessoal? É Star Wars. São as guerras cósmicas que já houveram fora daqui.
onde tem a Guerra de Capela, Guerra de Andrômeda, tudo isso está ligado com a história da humanidade antiga. Então, quando a gente começa a entender que as guerras que houveram de fora aconteceram, né, de uma maneira lá entre esses dois grupos que criaram esse sistema oculto, esse governo oculto em níveis, né? Star Wars é como se fosse o nosso passado estelar de guerras que criou grandes mundos primitivos de prisões. Star Wars é como se fosse o nosso futuro, né? Cidades avançadas, mundos avançados que criaram uma consciência cósmica num nível de tecnologia tão grande do que a gente chama de espiritualidade, que pode fazer viagens no tempo, acesso a outros mundos, onde existe uma federação galáctica, onde existe grupos maiores que gerenciam as consciências no mundo de terceiras e quartas e dimensões inferiores. Então, pessoal, tudo está interligado. Abram a mente de vocês. Assistam essas séries, esses filmes de mente aberta. Todos esses filmes têm uma mensagem por trás, subliminar. Muitos deles foram manipulados também. Mas extraiam o que esses filmes vieram passar de mensagem, né, para expandir a consciência. Olhem os filmes novos, as séries novas. O que eles estão falando? Realidade paralela. Mundo holográfico. Metaverso. Tudo isso está ligado ao nosso sistema encarnatório. Sem dogmas. Olha a física quântica. Já está mais que provado que essa realidade física não tem nada de física. Tudo isso são campos de energia. Todos os grandes cientistas já chegaram a uma conclusão que a nossa realidade aqui é muito mais holográfica do que física. Por quê? Se você pegar o tijolinho que constrói essa realidade física, que a gente chama de física, que é a parte atômica, se a gente pegar um átomo, o que o átomo é constituído? Tem um núcleo dele, tem os elétrons orbitando esse núcleo. Só que quando você pega um equipamento, um microscópio eletrônico e enxerga esse átomo, ele é praticamente 99% de espaço vazio entre o núcleo e os elétrons. Então, se a gente pegar um ser humano, tirar todo o espaço vazio que existe entre a parte atômica, a gente caberia numa caixinha de fósforo, do que a gente chama de matéria, que nem é tão matéria assim. Então imagina, pessoal, que nós somos um campo de energia, que se tirar todo esse espaço vazio, né, que a gente chama de vazio, na verdade, que é uma energia escura, nós caberíamos numa caixinha de fósforo e sobraria espaço para a nossa família inteira ainda. Pelo menos umas 5 pessoas. Então, isso já tem que quebrar toda essa realidade que nos foi vendida, né? Pessoal, despertem. A consciência de vocês nunca foi tão necessária. Esse conhecimento. Saiam das narrativas. Desliguem a mídia. Não entrem no caos. É isso que eles querem que nós entramos, na frequência baixa, porque essa frequência baixa alimenta quem está no topo dessa pirâmide, energeticamente falando, do que a gente chama de arcontes. Eu já fiz uma live aqui, já fiz um evento aqui, dizendo que o topo dessa pirâmide nem humano é. Só que isso é um papo para falar dentro do portal, não dá para falar aqui, né? Só que até chegar nesse topo de pirâmide tem sistema de controle financeiro, religião, grandes indústrias, corporações, sociedades secretas, enfim. Mas nós, pessoal, temos um poder gigantesco, fugindo do medo, saindo dessa frequência do caos. Quando a gente sai dessa frequência do caos, a gente liga numa outra frequência mais elevada, que é a verdadeira saída. A saída é por dentro. Você não vai levar esse corpinho quando você vai sair daqui. Quando você se ilumina, quando você desperta, quando você ascensiona, a verdadeira ascensão
não é com o seu corpo físico. Você não leva esse corpo físico cheio de doenças, cheio de estrias, cheio de problema, cheio de restrição. Você usa corpos dimensionais mais elevados, camadas da sua consciência. Enfim, tudo isso, pessoal, são papos profundos que eu vou falar lá no portal para vocês, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Depois, quem não entrou depois aqui, peguem o começo dessa live. Eu vou fechar as inscrições do portal. Quem já é aluno vai manter lá do mesmo jeito, fiquem tranquilos, a gente vai fazer toda uma migração tecnológica, tá? Da plataforma do portal, e assim que essa plataforma estiver no ar, validada, migrada, todos os alunos da antiga já na nova, aí sim a gente vai abrir de novo as inscrições lá para novos alunos entrar, e a gente já vai entrar com nível 3, com coisas para falar, porque não existe mais tempo, pessoal, essa é a realidade. O tempo está acabando para as pessoas despertarem, porque se as pessoas não despertarem, elas estão entrando num caos. E se a gente não fizer um trabalho muito forte de despertar, as pessoas vão se perder, entrar num drama, entrar no caos com a família, no trabalho, com a mídia, com uma crise financeira que está para acontecer, enfim, com a geopolítica, com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Então, pessoal, deixa eu ver se tem alguma perguntinha para eu responder aqui. Exatamente, Norberto. Somos 99,9999 de espaço vazio. Só que, na verdade, esse espaço vazio nem é espaço vazio. Tá ligado à energia escura, né? A antimatéria, né? Desse mundo bariônico que a gente vive aqui, que é um assunto mais complexo aí. Mas, enfim, desse mundo atômico, físico, químico que nós conhecemos aqui, né? Sim, nós somos espaço vazio. Isso está comprovado. Não é para vocês acreditarem em mim, não. Quando você fala do mercado financeiro que vai quebrar, você gera medo, né? Quando a casa cair. Então, Ale, é isso que a gente tem que sair do medo, de entender que o quê? Você tem medo do quê? Pergunte para você mesmo, quais são o seu medo? Seu medo é morrer? Seu medo é ficar pobre? Seu medo é passar fome? Entenda, Ale, que nós somos criadores de realidades. Toda crise gera novas oportunidades. Toda crise gera novas oportunidades. Se o mercado financeiro quebrar, do que a gente conhece, vai se instalar um novo sistema. E nesse novo sistema vai mudar a maneira que a sociedade conhece. E aí se abrem novas oportunidades de trabalho, de você criar a sua renda. Só que você tem que estar apta a se atualizar. Então, o que esse grande sistema quer é causar pânico, medo, para a gente ficar somente nas mãos dessas pessoas. Não, agora deu uma crise financeira. Meu Deus, todo mundo vai perder todo o dinheiro que tem, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Vocês entendem, pessoal, que alguma coisa tem que substituir? Alguma troca? Se vocês buscarem a história da humanidade, né, desde que o sistema financeiro fiduciário, né, foi instalado, a troca da mercadoria, tudo, sempre teve alguma coisa. Eles estão falando de moeda digital, sempre vai ter, mas não entre no pânico. Sempre tem uma alternativa. E lembre-se, pessoal, até fiz uma postagem hoje, essa vida é um caminho, não é o fim. Não criem essa vida, essa realidade como se fosse a única. A verdade verdadeira é que nós estamos sendo preparados para o que está além dessa realidade. Então, comecem a praticar o desapego. Comecem a praticar o desapego a esse mundo material, as coisas. Isso aqui é uma grande ilusão. Somente quando você desapegar dessas coisas, você vai ter acesso ao que está fora. Quando você entender o que está fora, você nem vai querer mais viver aqui. De verdade, quando vocês entenderem o que existe fora daqui, vocês vão pedirem para sair. Vocês vão ficar de saco cheio, porque vocês vão ver que esse mundo está louco.
As pessoas estão surtando. E quando você começar a ver isso aqui de fora, você fala assim, meu, já deu. Eu quero voltar da onde eu vim. Eu quero sair daqui, né? Mas, pessoal, vai no ritmo de vocês, cada um no seu ritmo. A mensagem principal que eu quero passar para vocês aqui é o oposto do medo, pelo amor de Deus. Eu quero tirar vocês da frequência do medo e dar conhecimento, dar ferramentas para tirar a restrição mental que todos nós fomos inseridos, porque o medo é uma maneira de aprisionarmos. Através do medo, eu peço uma solução para alguém, só que a solução está dentro. Então saia da frequência do medo, saia da frequência da culpa. Se perdoem de qualquer coisa que vocês tenham feito. A culpa ela foi criada artificialmente, principalmente pelas religiões. Que você tem que ser uma pessoa boazinha, que você tem que seguir um script do bom samaritano. Pessoal, quando vocês tomarem essa consciência, vocês muitas vezes vão ter que se defender de algumas coisas. E vocês escolhem, têm o livre-arbítrio de interagir com o que vocês quiserem. Exatamente, Cléo, a ignorância gera medo. O conhecimento te liberta. E o conhecimento aplicado gera sabedoria para você sair daqui. Lembre-se que esse mundo, essa realidade, é temporário. E essa realidade, pessoal, está sendo desconstruída. Se vocês tiverem apego à realidade atual que vocês conheceram, vocês vão cair junto, porque ela vai se colapsar. Grande parte do que a gente conhece como sociedade, vocês vão perceber. Não acreditem no Luiz. Olhem por vocês com olhos de ver. Já está acontecendo, né? E aí, tudo isso que eu falei para vocês, alguns eventos vão vir de fora do planeta, que está ligado a essas colorações do céu, a frequência Schumann, a inversão dos polos magnéticos, a flashes solares, né? Vários movimentos naturais, não do homem, não do ser humano, de fora daqui. Está sendo finalizado um jogo, está sendo desconstruída essa realidade de fora do planeta para dentro. O que a gente está vendo na mídia, na política, na geopolítica, no sistema financeiro, nas religiões e tudo isso que vai se colapsar é consequência do que está sendo desconstruído fora, para libertar mentes. Só que as mentes que se prender, segurar numa realidade que está sendo desconstruída, o que vai acontecer? Vai cair junto. Vai entrar no caos mental, emocional. Por isso, pessoal, que o conhecimento liberta. Busquem conhecimento. E vocês são uma biblioteca viva de conhecimento. Antes de perguntar para qualquer pessoa fora, dá uma meditada. Sintonize em você mesmo. Pergunta para o seu eu superior. Pergunta para o seu coração. Pergunta para a sua verdadeira identidade. Qual é o caminho? Me mostra a verdade. Peça e será atendido. Bata na porta que a porta se abre. Como já disseram aí, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. E se o mestre for você mesmo? A sua parte maior, que está tentando comunicar com você, mas você não abre espaço para ela falar. Para ele falar, enfim, né? É isso, pessoal. Já passamos de 1h30 de live aqui, né? Eu queria só plantar sementes na mente de vocês. Assistam essa live de novo. Captem a mensagem subliminar que eu quero passar para vocês. São camadas e camadas de mensagem, né? Usem o discernimento de vocês, abram o coração, a consciência de vocês para o que está acontecendo no mundo, no planeta, a nível cósmico. Porque nós somos privilegiados por estar vivenciando esse momento. Acreditem. Principalmente acreditem em você. Sintam. Os holofotes do universo, de grande parte das galáxias, estão aqui no planeta Terra. Em outros mundos que está acontecendo a mesma coisa.
Abram a mente de vocês. Nós não somos os únicos seres desse planeta. Nós não somos o alecrim dourado desse planeta. Nós não somos os seres mais evoluídos desse planeta. Existe muita coisa fora daqui. Permitam a luz entrar em você, da consciência de você, que já é você em essência. Tudo que você precisa já está dentro de você. Então você precisa sair do que está fora para voltar para dentro. Saiam das referências externas e busquem a interna. Usem as externas para validar o que o seu interior fala. Não a sua mente tagarela, não o seu falso eu, o seu interior. Aquela intuição, aquele sentir, aquela sensação boa, aquela sensação de certeza, de fé. Isso é o que vai libertar vocês. E que vai me libertar. E que vai libertar todo mundo. Então, eu, como vocês, sou um caminhante, um buscador que está querendo sair daqui, desse plano de consciência restrito, resgatar a essência. E acreditem, pessoal, quanto mais a gente se permite, mais a nossa parte maior, nosso eu superior, nosso eu divino, nosso centelha divino, o nome que a gente quiser dar para isso, se acopla na gente, se abre, cria esse entrelaçamento quântico com o nosso ego, com o nosso personagem. Esse ego ele vai se desfazendo, ele vai derretendo dentro da nossa consciência, porque esse ego é temporário. O ego é o nosso personagem temporário para experimentar essa vida humana. Para, no futuro, entendermos que tudo isso aqui é só um grande sonho da nossa consciência que está em níveis superiores. Estamos juntos nessa jornada. Vamos compartilhar conhecimento, luz. Compartilhem essa live, tá? E deixe um comentário aqui, você que terminou de assistir essa live, vou deixar lá gravada aqui. Deixe um comentário aqui que a gente precisa passar conhecimento. Gratidão, pessoal. Um ótimo restinho de semana e fiquem atentos aí às novidades, tá bom? Um abraço.